Isaías, capítulo de número 6. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim o texto: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia a mim. Imagine 2 jovens com um pouco mais de 20 anos vendendo a si mesmos como escravos para alcançar outros escravizados, com o evangelho, com a pregação da palavra. Parece loucura, não é mesmo? Mas foi exatamente o que aconteceu com 2 jovens moravianos cristãos na Alemanha. Eles fizeram isso em 1732. Eles ouviram falar de uma ilha no Caribe onde mais de 2.000 estavam sendo escravizados e viviam completamente perdidos e completamente privados da pregação do evangelho. E o dono daquela ilha havia dito: nenhum pregador pisará aqui. Nenhuma Bíblia será permitida neste lugar. Ao saber disso, aqueles 2 jovens foram tomados por um sentimento que não era apenas compaixão, mas era convicção. Eles entenderam que se não fossem aquelas almas, pereceriam então eternamente na condenação eterna. Então tomaram a decisão mais radical de suas vidas. Venderam-se como escravos para viver naquela ilha, trabalhar entre os cativos e anunciar a única esperança que pode salvar: Jesus Cristo. Na despedida, enquanto eles iam para aquela ilha à beira do porto, enquanto eles estavam no navio, suas famílias, amigos choravam no porto. E um deles gritou do convés que o cordeiro que foi morto receba a recompensa do seu sofrimento. Que o cordeiro que foi morto receba a recompensa do seu sofrimento. Neste período de férias que eu estive em minha cidade, escutando uma pregação do meu pastor, ele pregava sobre Eclesiastes, e Eclesiastes nos leva a fazer algumas reflexões profundas sobre a vida. Eu comecei a imaginar, se no dia da minha morte, quando eu for enterrado, a minha lápide for colocada, normalmente coloco uma frase que define a vida daquela pessoa. E eu comecei a imaginar qual frase os meus amigos, os meus familiares, se Deus assim quiser, os meus filhos, iriam escolher para colocar na lápide. E diante dessa história, eu cheguei à conclusão que, se Deus me permitir essa graça, que os meus amigos, os meus familiares possam olhar para a minha vida no dia da minha morte e dizer: ele viveu de tal forma para pregar o evangelho, que o cordeiro que foi morto recebeu a recompensa do seu sofrimento. Eu não sei se você já parou para imaginar nisso,
Mas imagine o dia da sua morte, na sua lápide. Qual será a frase que os seus filhos irão colocar? Que os seus amigos irão colocar? Imagine, reverendo Samuel, os seus filhos dizendo: o meu pai viveu de tal maneira que o cordeiro que foi morto na cruz do Calvário recebeu toda a recompensa do seu sofrimento. Imagine, presbítero Abílio, seus filhos olhando para a vida do Senhor e dizendo: ele viveu de tal forma para anunciar o Evangelho, para pregar o Evangelho, que o cordeiro que foi morto recebeu a recompensa do seu sofrimento. Cristo nos deu a missão de anunciar o Evangelho, de pregar o Evangelho. E deixa eu te perguntar com todo carinho e seriedade: quando foi a última vez que você chorou por algum perdido? Quando foi a última vez que o seu coração ficou inquieto ao ver tanta gente vivendo longe da esperança, longe de Cristo, e você sentiu que precisava fazer algo? Quando foi a última vez que você se dobrou diante de Deus e orou: Senhor, não me deixa viver acomodado, me envia, mesmo que seja só para alcançar o meu vizinho, os meus colegas, a minha rua? Quando foi a última vez que você se moveu com a intenção para que a Igreja Presbiteriana de Nova Canaã seja conhecida nesse bairro como um ponto que anuncia as boas novas de Jesus, que anuncia a salvação, que anuncia a esperança que este mundo pode ter? Hoje é aniversário da nossa UMP, o MP, Mocidade Presbiteriana. Quando foi a última vez que nós jovens olhamos para a nossa vida e nos perguntamos: por que eu não estou anunciando as boas novas de Jesus? Quando foi a última vez que essa mocidade se preocupou em plantar igrejas para que o nome de Cristo seja conhecido, para que o Cordeiro que foi morto na cruz do Calvário receba toda a recompensa do seu sofrimento? Porque o mundo está gritando, o céu está chamando, e Deus continua perguntando: a quem enviarei? Talvez você ache que isso é demais, que é coisa para missionários, pastores, gente mais santa do que você. Mas Isaías também se sentiu indigno. Também disse: ai de mim. Mas depois de ver a glória de Deus, ele foi transformado. E isso é o que Deus quer fazer com as nossas vidas hoje. No capítulo 6 do livro do profeta Isaías, vemos que antes de Deus enviar Isaías a missão a anunciar a tua palavra, ele o leva ao templo. Antes de dar um ministério para Isaías, ele primeiro foi transformado. Primeiro Deus dá uma visão a Isaías. E essa visão que Isaías tem muda tudo. Muda todo o seu pensamento, toda a sua vida. O cenário que Isaías está vivendo é um cenário de crise. O rei Uzias morreu, o trono de Judá está vazio, o povo está com medo porque não tem um rei assentado no trono. Mas Isaías entra no templo e o que ele vê transforma então a sua vida. No versículo 1 ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O trono na terra poderia estar vazio, mas o trono que estava no céu estava ocupado, continuava ocupado. Deus ainda reina e essa é a visão que Isaías tem. Sua santidade ainda queima, a sua voz ainda chama, e essa visão é o ponto de partida para a missão que o Senhor entrega a Isaías e que o Senhor nos entrega. O Senhor está chamando e entregando a missão nas mãos de Isaías. E por isso, o tema da nossa mensagem hoje é: viva a missão com os olhos no Rei. Eu vou repetir para você pegar. Viva a missão com os olhos no Rei. O que precisa acontecer no coração
de alguém para que essa pessoa possa viver a missão de Deus com intensidade e com fidelidade. E o texto de Isaías que lemos hoje nos mostra então 3 verdades. E eu quero nessa noite compartilhar essas verdades com os irmãos, para que possamos então viver a missão a qual o Senhor nos deu, com os olhos no Rei. A primeira verdade que Isaías nos ensina é que, se queremos viver essa missão que o Senhor nos entregou, precisamos contemplar a sua santidade. A segunda verdade é que precisamos reconhecer a nossa própria impureza. E a terceira verdade é que precisamos responder ao chamado que o Senhor nos faz, com disposição total. Antes de Isaías dizer: "Eis-me aqui", ele primeiro contemplou a santidade do Senhor. Antes de ser boca de Deus ao povo, ele foi tocado pelo fogo do altar. E hoje Deus quer fazer o mesmo com você. Quer te mostrar a glória dele, quebrar o seu orgulho, curar as suas feridas e então te enviar um poder para a missão que ele colocou em nossas mãos. Então, a primeira verdade para que possamos viver a missão com os olhos no Rei é contemplando a santidade de Deus. Isaías começa o texto dizendo: "No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono." Isso aqui não é apenas um detalhe histórico, é uma mensagem profunda. Uzias foi um rei importante que trouxe estabilidade para o povo, que trouxe crescimento para o povo, mas agora ele estava morto. Agora ele não estava mais no trono. O trono de Judá estava vazio. A nação estava então insegura, com medo. E em momentos assim é fácil, até mesmo crentes perderem o foco, desanimarem ou acharem que tudo está fora do controle. É nesse cenário escuro que a visão de Isaías brilha então como uma luz para o povo. O trono da terra está vazio, mas o trono do céu continua ocupado. Deus ainda está reinando sobre o povo. Ele não foi tirado do seu poder por meio das crises que estavam acontecendo entre o povo, por meio dos problemas que o povo estava vivendo ou pelas tragédias que estavam acontecendo. Isaías vê o Senhor, o soberano, assentado então sobre o trono, elevado e glorioso. Isso muda tudo na vida de Isaías. Antes de Isaías ouvir a voz que te pergunta: "A quem enviarei?", ele vê Deus reinando, assentado no trono. Antes de ser enviado à missão, ele é chamado para olhar para cima primeiro. É porque a missão que Deus estava entregando a Isaías, Deus queria mostrar que essa missão iria nascer a partir da adoração. Quando perdemos a visão de quem Deus é, a nossa fé ela enfraquece. O ministério a qual Deus entregou em nossa mão vira apenas um costume. A igreja muitas vezes vira apenas um clube e o evangelho vira só mais uma ideia. O que Isaías viu aqui não foi apenas a realeza, mas ele viu a santidade de Deus. Os serafins, criaturas celestiais, com 6 asas que voavam ao redor do trono, cobriam o rosto e os pés em sinal de reverência ao Senhor. E é interessante que eles cantavam sem parar: "Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória." E quando a Bíblia repete algo por 3 vezes, como é repetido aqui a palavra santo no texto de Isaías, é porque o escritor quer dar importância, ênfase para essa narrativa. Quer dizer que é algo mais importante, é algo mais elevado, ou seja, Deus ele não é apenas santo, Deus ele é santo, santo e santo. Isso mostra que a santidade de Deus é então o centro do seu caráter, ele é puro, ele é perfeito, ele é totalmente diferente de tudo aquilo que estamos acostumados com o nosso
coração pecaminoso. A presença de Deus, ela é tão forte que até os alicerces do templo, e nós podemos ver na leitura do texto, tremeram com a voz do Senhor. O lugar então foi sacudido. Isso nos ensina que a santidade de Deus não é algo calmo ou distante, mas ela é viva, ela é poderosa e ela é transformadora. Ela nos toca, nos quebra, nos limpa e nos muda por completo. Para ajudar você a entender melhor um pouco sobre a santidade de Deus, pense em alguém que está caminhando por uma floresta durante a noite escura, uma noite na floresta, que ela não consegue enxergar nada à sua frente, escuridão total, e de repente, então, um raio com uma luz poderosa cai no meio da floresta, atravessa as árvores, ilumina tudo ao seu redor. E aquela luz daquele raio muda tudo para aquela pessoa, pois da escuridão total, ela começa a enxergar tudo ao seu redor. O que ela não via antes, o que ela não sabia antes, agora ela sabe, agora ela enxerga, agora ela sabe o caminho para qual ela deve caminhar. Assim é a visão da santidade de Deus. Quando ela invade a nossa vida, ela muda tudo. A gente começa a ver de fato Deus como Ele é. Nós vemos nós mesmos como realmente somos e o mundo como o campo pronto para a missão a qual Deus entregou em nossas mãos. No Evangelho de João, capítulo 12, versículo 41, o apóstolo diz que Isaías viu a glória de Jesus e falou a respeito dele. Isso aqui é incrível, porque aquele trono, esse trono que Isaías viu aqui no capítulo 6, era o trono de Cristo. Antes de Cristo nascer em Belém, antes da cruz, antes do Filho eterno de Deus, ir para o Calvário, ele já estava reinando sobre a terra, ele já estava reinando na glória, ele já era Senhor sobre tudo e ele já era adorado pelos anjos. Isso nos mostra que Jesus nos chama para segui-lo. Não é só o Jesus humilde que andou na terra, mas também o Senhor glorificado de Isaías capítulo 6. Ele é o cordeiro, mas ele também é o leão da tribo de Judá. O leão que reina. Ele é servo sofredor, mas ele também é o rei exaltado. E aqui está a beleza do evangelho. O mesmo Cristo que Isaías viu no trono, ele desceu até nós, ele se fez carne, ele tocou os pecadores, ele morreu por nós na cruz e ele ressuscitou para nos levar de volta à presença de Deus. Agora, por meio de Jesus Cristo, e preste atenção nisso aqui, agora, por meio de Jesus Cristo, não podemos ver apenas a glória, mas também ser transformados pela glória de Deus. Como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. E eu quero te perguntar neste momento, onde estão os teus olhos? Se você está como o povo de Judá, naquele ano da morte do rei Uzias, desorientado, com medo, olhando para os problemas, para as perdas da sua vida, para as dores, talvez você até esteja envolvido nas atividades da igreja, indo aos cultos, participando diariamente das programações, dos pequenos grupos, ajudando nos ministérios, mas sem olhar para o trono que Deus está assentado e reinando, sem adorar, sem se maravilhar. Quando isso acontece, tudo fica pesado. A missão, ela não é mais uma alegria, mas ela vira apenas uma cobrança, um peso. O evangelho, então, ele perde o seu brilho. Mas Isaías nos lembra, quando estes momentos chegar em nossa vida, levante os olhos, veja o Senhor
contemple a santidade do Senhor, veja a glória que sustenta a missão a qual Ele entregou em nossas mãos, a qual Ele entregou em suas mãos. A adoração, ela não é apenas um detalhe, ela é a base aqui. Ela é o combustível. Ninguém é enviado por Deus antes de ser impactado por Ele. Sua fé está fraca? Talvez você esteja olhando para o lugar errado. Se o seu amor por Cristo esfriou, talvez você precise de um renovo. Talvez você precise olhar para a santidade de Deus novamente. Não comece pelo fazer, comece pelo ver. Veja o Rei que está sentado no trono. Levante os seus olhos e contemple a glória. Adore antes de agir. Deus quer levantar uma geração, não que viva com os olhos para frente, olhando para o homem, mas Deus quer levantar uma geração que viva com os olhos para cima, para o alto, olhando para Deus. Mocidade, jovens, Deus quer nos levantar, mas não para fazermos as coisas de acordo com a nossa própria vontade, com as nossas próprias mãos, mas com os nossos olhos fixos nele, com os nossos olhos para cima. Gente que não é guiada por modas, nem por pressão, mas por reverência, por temor, por uma paixão verdadeira ao Senhor. Pessoas que têm o coração em chamas, porque passaram tempo na presença, porque foram tocadas pela visão da glória de Deus. E essa é a primeira verdade que Isaías nos ensina, para que possamos viver a missão a qual o Senhor nos entregou, com os olhos no Rei. A segunda verdade que Isaías nos ensina é que precisamos reconhecer a nossa própria impureza. Depois de contemplar a santidade de Deus, é interessante que Isaías, ele não grita de alegria. Ele não sorri, ele não canta, ele cai em si. A visão da glória não gerou orgulho em Isaías, mas é interessante que gerou um quebrantamento na sua vida. Isaías diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías era profeta e a sua ferramenta principal era a sua boca para anunciar a mensagem do Rei. Era alguém que estava acostumado, talvez, a falar da parte de Deus. Mas na presença da santidade, ele percebe que até aquilo que ele achava ser o seu ponto forte, na verdade, estava contaminado também pelo pecado. Ele não aponta o dedo para o povo, ele se inclui. Eu sou impuro. Os meus lábios são impuros. A minha vida é impura. Eu estou perdido. Isso aqui é muito importante, porque às vezes a gente acha que missão é sobre ir apenas, é sobre falar, é sobre pregar, ensinar e agir. Mas Isaías está nos ensinando que antes de ser enviado, ele precisou ser quebrado primeiro. Ele precisou reconhecer a sua condição pecaminosa. Antes da missão, Isaías nos ensina que vem a confissão. Antes de falar por Deus, Isaías primeiro foi tocado por Deus. E esse tipo de reação aparece também em outros momentos da Bíblia. Quando Pedro ele viu o milagre de Jesus no barco, que é a pesca maravilhosa, ele não ficou apenas animado com os peixes ali. Ele caiu de joelhos e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador.
Quando alguém tem um verdadeiro encontro com o santo, com Deus, com a sua santidade, não sobra orgulho. A santidade de Deus sempre expõe a nossa condição de pecador, de carentes da graça de Deus, mas não para nos envergonhar, e sim para nos curar. E olha o que acontece no versículo 6. Olha algo lindo que acontece no versículo 6. Um dos serafins voa então até Isaías e com uma brasa viva tirada do altar, toca os seus lábios dizendo: a sua culpa foi removida e os seus lábios e o seu pecado foi perdoado. Isaías não se purifica sozinho. Ele não tenta se justificar diante do Senhor, diante do anjo. Ele não se esconde atrás de seu pecado, e ele não esconde o seu pecado. Ele simplesmente se entrega. E Deus toma a iniciativa de perdoar, de limpar, de restaurar os seus lares, de restaurar a sua vida. O altar aqui era o lugar de sacrifício. E é de lá que vem o fogo que purifica. Imagine alguém que entra em um quarto escuro. Ele acha que está limpo, que a sua pele está limpa, a sua roupa está limpa, que o quarto está limpo, mas quando ele acende a luz forte, ele percebe que ele está coberto de poeira. Ele percebe que as suas roupas não estão limpas como ele achou que estava, que o quarto não está limpo como ele achou que estava. E perceba, a luz não criou a sujeira nele, ela só revelou a sujeira que já habitava nele. Assim é a realidade da santidade de Deus. Quando a gente contempla a glória do Senhor, ela revela o que está dentro da gente. Ela revela o nosso pecado. Ela revela as nossas falhas. E a única opção que nos resta é cair diante de Deus, é cair diante do Rei e sermos transformados por Ele, então. E essa é uma grande verdade espiritual. Deus só envia aqueles que reconhecem que precisam ser perdoados. A missão de Deus não é para os bons, não é para os certinhos, não é para os certificados, é para os quebrantados, aqueles que se humilham diante de Deus. Deus ama usar vasos rachados, porque a glória ela não vem do vaso, mas do tesouro que está dentro dele, que é a santidade de Deus. O altar que purificou Isaías aqui, apontava para a cruz de Cristo, não apontava para Isaías. A brasa viva que saiu do lugar do sacrifício apontava para a cruz. Nós sabemos que o verdadeiro sacrifício foi feito quando Jesus deu a sua vida por nós, quando ele se entregou na cruz do Calvário. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o fogo que purifica os nossos pecados, mas ele também é o altar, o sacrifício e o sacerdote. Quando olhamos para a cruz de Cristo, vemos a santidade e o amor se encontrando. Ele nos mostra que somos pecadores, mas também nos mostra que podemos nos tornar pessoas que foram perdoados pela graça e que podemos ser enviados para cumprir a missão. Jesus toca o que é impuro e não fica impuro. Ele toca aquilo que é impuro e aquilo que é impuro então se purifica. Ele tocou leprosos, pecadores, mortos, e todos foram transformados pela sua glória, pela sua santidade. E hoje ele continua tocando corações impuros com o fogo de sua graça. Não para nos destruir, mas para nos restaurar. Você já se viu como Isaías? Já parou diante da presença de Deus e reconheceu: ai de mim? Como Pedro, Isaías fizeram?
Ou ainda está tentando esconder as suas falhas, esconder os seus pecados, tentando parecer alguém que você não é? Deus não quer a sua performance, Ele quer o seu quebrantamento, sua obediência. O que Ele espera de você não é perfeição, mas é a sua entrega, é a sua disposição. Talvez você esteja dizendo: "Eu não sou digno de servir a Deus", e eu te digo: é verdade, não somos dignos de servir a Deus, de glorificar o nome de Deus, ninguém é. Mas é justamente por isso que Ele nos convida. Não é nós que vamos e fazemos a missão pela nossa própria força, é Ele que nos chama, é Ele que nos purifica e é Ele que nos envia então. Talvez você se ache o seu pecado te desqualifica, mas quando Deus purifica, Ele também nos envia. E Ele pega aquilo que é impuro, os lábios de Isaías, e transforma numa ferramenta para cumprir a sua missão. Então a pergunta hoje não é se você já errou. A pergunta hoje não é se você já pecou em algum momento, é se você já reconheceu o seu pecado e já se entregou para que a graça de Deus possa te purificar. Você já deixou Deus limpar por completo o teu coração. Não existe missão sem arrependimento. Não existe envio sem o perdão do Senhor. E não existe fogo que queima sem antes vir o altar da cruz de Cristo. E a última verdade que Isaías então nos ensina para que possamos viver com os olhos no Rei para cumprir essa missão, é que precisamos responder ao chamado que o Senhor nos faz, com disposição total. Depois da purificação de Isaías, Isaías ele não permanece calado. Ele ouve uma pergunta no céu: "A quem enviarei? E quem há de ir por nós?" Deus está buscando alguém aqui. A missão ela está posta e a pergunta que ecoa é clara, direta e aberta. O céu está à procura de quem possa cumprir a missão do Senhor. Isaías então ele responde de forma imediata: "Eis-me aqui, envia-me a mim." Isaías, ele não pede garantias ao Senhor, ele não negocia as condições com o Senhor, ele não adia em nenhum momento a sua decisão, ele apenas se oferece. Isaías entendeu que não dá para ver a glória de Deus ser purificado pelo seu fogo e continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. Ele não espera conhecer o destino a qual o Senhor irá enviar ele. Ele confia em quem está chamando ele. Ele confia na voz que está chamando ele, porque mais importante do que saber para onde ir, é saber com quem vamos. Isaías sabe que o Deus que perdoa também envia, e o Deus que envia também sustenta. A resposta de Isaías não é uma frase bonita apenas. Costumamos usar essa frase, né, de Isaías: "Eis-me aqui, envia-me", apenas como um jargão. Mas Isaías não usa isso aqui como um jargão. É uma entrega total. Ele está dizendo: "Deus, usa os meus olhos, usa a minha voz, usa os meus passos, o meu tempo, usa a minha vida, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Não importa o quão difícil será, não importa o que eu vou passar, não importa quais vão ser as dificuldades, não importa se o povo vai aceitar a mensagem que eu vou pregar, eu não vivo mais para mim, eu vivo para ti, Senhor." E sabe por que isso é tão poderoso? E preste atenção nisso aqui.
Porque hoje em dia muitos querem saber qual é a missão antes de dizer o sim, querem ter o controle antes de se entregar, mas Deus é ao contrário. Primeiro vem o eis-me aqui, depois ele te mostra o caminho. No Novo Testamento vemos a mesma entrega em Jesus, o nosso maior exemplo. Em Hebreus capítulo 10, versículo 7, está escrito: Então eu disse: eis-me aqui no livro, está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Cristo é o nosso maior exemplo de alguém que respondeu ao chamado, meus irmãos, com disposição total. Ele desceu da glória, ele se fez servo, ele obedeceu até a cruz do Calvário. O cordeiro que foi morto foi o mesmo que disse: Eis-me aqui, por amor de nós, pela minha vida e pela sua vida. E a missão que temos hoje só é possível porque Cristo respondeu primeiro. Ele não apenas pregou o evangelho, ele é o evangelho encarnado. Ele não apenas falou palavras bonitas, ele se entregou. Ele foi enviado por excelência e agora ele chama a você e a mim a continuar a missão, a continuar o ide, a continuar fazendo, pregando o teu evangelho, anunciando as boas novas. E mais uma vez eu te pergunto, com todo amor e com toda sinceridade, qual foi a última vez que o seu coração queimou por pregar o evangelho, por anunciar as boas novas de Cristo? Qual foi a última vez que você se entristeceu ao olhar para uma vida que está perdida no pecado, que está caminhando a passos largos para o inferno, para a morte eterna, e você olhou para aquela vida e falou: Eu preciso pregar o evangelho, eu preciso anunciar as boas novas, eu preciso falar de Cristo? Quando foi a última vez que você se incomodou ao andar pelas ruas desse bairro, ao andar pelo seu trabalho, ao andar pela sua família, e você não viu esperança nenhuma no olhar dessas pessoas, mas você carrega a esperança. Você carrega o cordeiro que foi morto na cruz e ressuscitou, e você tem a palavra de salvação, e você disse: Eu preciso anunciar, eu preciso cumprir a missão a qual o Senhor colocou em minhas mãos. Qual foi a última vez que você fez algo para que a igreja presbiteriana de Nova Canaã não seja apenas um prédio com uma fachada bonita, mas um lugar para onde as pessoas olham e encontram Cristo vivo, o Cristo ressurreto, onde o pecador ele é acolhido, onde o perdido encontra a direção, onde a glória de Deus é visível? Talvez você pense: mas eu sou jovem. Talvez você pense: eu já fiz tanta coisa errada. Mas lembre-se, Deus não chama os perfeitos. Ele chama aquele que se entrega com disposição total. Isaías também se sentia impuro, também se achava incapaz, mas Deus purificou e o chamou. Apenas responda a esse chamado com disposição total e ele fará o resto. Certa vez, um pastor contou a história que, ao visitar um campo missionário no interior da África, ele conheceu uma senhora idosa. E essa senhora relatou a ele que ela andava bastante para pregar o evangelho. Ele fala que os seus pés eram pés calejados e que ela segurava sempre uma Bíblia em sua mão, uma Bíblia já bem desgastada, com alguns rasgos nela. E ela havia aprendido a ler já adulta, apenas para poder estudar as escrituras sagradas. E todos os dias, ele relatando que ela andava uns 8 quilômetros a pé, debaixo do sol, com um banquinho nas costas, para chegar
na vila vizinha para reunir todas as crianças ao redor dela e então anunciar o evangelho e contar as histórias de Jesus. E quando lhe perguntaram o porquê ela fazia aquilo com tanta paixão, ela então respondeu com um sorriso no rosto e com os olhos brilhando: porque ele me salvou. E eu disse para ele: eis-me aqui, se ninguém for, eu vou. Se ninguém tiver à disposição, eu estou à disposição. Essa mulher entendeu que muitos ainda resistem sem entender o privilégio da missão a qual o Senhor coloca em nossas mãos. E que este privilégio, ele é maior do que o peso da missão. O que Cristo fez por nós foi tão grande, meus irmãos, que qualquer sacrifício nosso parece pequeno, parece nada. Quem foi tocado pelo trono da graça, pela santidade de Deus, vive para anunciar então a glória do Rei. Talvez você não vá para a África. Talvez Deus não te envie para outro continente, para outro país. Mas talvez Ele esteja te preparando para que você levante e vá até o seu vizinho, para que você vá até o seu colega de faculdade, para o seu parente que está distante, para aquele seu irmão que está afastado da igreja, para aquele colega de trabalho que está sentado do seu lado no escritório, ou até mesmo para um desconhecido na rua. Talvez você não vá pregar em um púlpito como esse, mas talvez a sua vida seja o púlpito que alguém precisa ver. Talvez sua entrega seja o que inspire outros a responderem ao chamado do Senhor. Hoje Deus continua perguntando: a quem enviarei? E Ele está perguntando para você essa noite. Não espere mais, não adie mais, não se esconda mais. Deus quer levantar uma geração como Isaías, que ama como Jesus amou, que vive não para si, mas que vive para o reino dele e não importa o que acontecer, que não procura olhar as condições a qual o Senhor está colocando, que não procure olhar qual o caminho que o Senhor está preparando, mas Deus quer levantar uma geração, Deus quer te usar, Deus quer usar essa igreja que não olhe para as adversidades, mas que fala: Senhor, eis-me aqui, não importa o que acontecer, eis-me aqui, Senhor. Que o Senhor possa me usar de tal modo que o cordeiro que foi morto na cruz do Calvário receba a recompensa pelo seu sacrifício. Pessoas que dizem que a minha vida, Senhor, é a tua vida, a minha agenda é a tua agenda. Me envia para o que for, para onde for e com quem for. Só não me deixe viver uma vida sem a missão que o Senhor colocou em minhas mãos. Você consegue imaginar o que aconteceria se cada pessoa que hoje dissesse de coração: Senhor, eis-me aqui, envia a mim? Você consegue imaginar o que Deus faria neste bairro, nesta cidade, nessa geração, se a igreja presbiteriana de Nova Canaã se levantasse com os olhos fixos no Rei, com os lábios purificados, com os pés prontos, Lucas, para ir cumprir a missão? Imagine uma igreja que não vive apenas para si, mas vive em função do reino de Deus. Uma igreja que não se reúne apenas aos domingos, mas que caminha como luz de segunda a sábado. Uma igreja que entende que a missão não é apenas para pastores, missionários ou para os mais preparados, mas que é para todos que foram lavados pelo sangue de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Mas nada disso
seria possível se Cristo não tivesse vindo até nós primeiro. Isaías só pôde dizer: "Eis-me aqui", porque um dia o Filho de Deus disse isso antes. Antes ele. Em Hebreus capítulo 10, versículo 7, o próprio Cristo declara: "Então eu disse: Eis-me aqui, vim para fazer a vontade do Senhor, ó Deus." Jesus viu a nossa perdição e disse: "Eu irei." Ele saiu do trono da sua glória, vestiu-se de carne, desceu até o pó dessa terra, andou entre pecadores. Ele chorou entre os feridos, carregou a nossa culpa e foi até o fim, a cruz do Calvário. E ali ele se entregou então por completo, não por obrigação, mas por amor. Ele não apenas pregou o evangelho, ele é o evangelho. Ele é o enviado perfeito de Deus, o servo sofredor e o rei exaltado que um dia voltará. Ele nos pergunta: "A quem enviarei?" E hoje é o dia de responder. Hoje é o dia de você sair do comodismo. Hoje é o dia de você sair dessa frieza espiritual, desse silêncio que te aprisiona e voltar os seus olhos para a luz de Cristo e voltar os seus olhos para a cruz onde tudo começou. Olhar para aquele que foi transpassado por nossas transgressões e clamar com fé viva: Senhor Jesus, por tua graça, por tua cruz, por sua glória, eis-me aqui, me envia. Hoje é o dia de nós decidirmos que a nossa fé não vai ser apenas uma fé passiva, que não vamos viver apenas uma vida comum, não queira viver apenas uma vida comum neste mundo, mas queira gastar todos os seus dias para pregar e anunciar o evangelho do reino de Deus. Não viva apenas para os seus próprios prazeres e cumprir tudo aquilo que você sonha, isso é muito pouco. Não viva apenas para ser um crente de templo, mas alguém que carrega a presença em todo lugar. Não morra sem viver esse privilégio que é de ser resposta ao chamado de Deus. E que a nossa vida, que a nossa igreja, que a nossa UMP, que a nossa geração, que as nossas crianças ecoem com a mesma voz dos moravianos naquele porto. Que o cordeiro que foi morto receba a recompensa do seu sofrimento. E que assim seja em mim, que assim seja em você e em todos que viram a glória e que foram tocados pelo fogo e que agora dizem com coragem: Senhor, eis-me aqui, envia-me, que eu possa viver de tal modo que o cordeiro que foi morto na cruz do Calvário receba a recompensa pelo seu sacrifício. Que Deus nos abençoe.